Salve, salve! Bem-vindos ao EPED 2024 e ao terceiro episódio do livro O Pentecoste, de Oswaldo Polidoro. Eu sou o Milton Leise, colaborador do portal Conhecer para Transformar, e hoje vamos continuar nossa jornada por mais essa obra. Como sempre lembramos, não deixe de clicar no sininho para mantê-lo ativo, dê seu like aqui no positivo e aproveite mais um episódio. Compartilhe aqui também pelo YouTube com todos aqueles que vocês gostam. Esse livro, assim como toda a obra de Oswaldo Polidoro, podem ser baixados gratuitamente no portal conhecerparatransformar.com.br, assim como ouvidos pelo Spotify. É só entrar e aproveitar. Vamos ao livro? Antônio reencarnou no final do século XIX, no Brasil, no interior de São Paulo. Agora, seu nome era Camilo. Encarnou numa família espírita, sendo que desde os 12 anos começou a ter visões e experiências mediúnicas. Vale reforçarmos aqui que todos reencarnam tendo um programa pré-encarnacionista. Não se trata de um roteiro inflexível e determinístico, mas de um plano que contempla fatores, situações, contextos e características que poderão ou não se fazerem presentes ao longo da encarnação e que nos ajudará, seja no resgate ou reequilíbrio de coisas que fizemos no passado, seja para que desenvolvamos valores e virtudes, seja para que enfrentemos novos desafios e testes, ou seja, um mix de tudo isso. A reencarnação é uma válvula redentora e evolutiva para o espírito, sendo um misto de provas, expiações e, em alguns casos muito específicos, de missões. Por isso é fundamental que estejamos atentos para os sinais, aquilo que vai acontecendo conosco ao longo da vida, para que aproveitemos todas as oportunidades e da maneira mais adequada para a nossa evolução. Mas voltando à nossa história. Camilo ficou órfão de pai aos 18 anos, passando a viver com a mãe e trabalhar mediunicamente, ajudando e orientando espíritos necessitados e sofredores nas sessões mediúnicas que frequentava. E como lia muito, em especial o livro Os Grandes Iniciados, do Eduardo Chirré, aquela leitura envolvia-o, levando-o a entrar em contato com entidades superiores, fazendo reviver acontecimentos que havia experimentado anteriormente. No capítulo passado, lembrem que nós comentamos a esse respeito e que esse fato contaria muito para o Camilo na próxima encarnação. Lembram? Isso facilitaria com que ele se religasse ao que viveu e, desse modo, a probabilidade dele se manter no reto caminho seria maior. E foi assim que ele, aprendendo e procurando trabalhar, tornou-se digno dos melhores instrutores e guias espirituais. Deus dá à seara as ferramentas e as instruções. O mais nos cumpre. Camilo reencarnou com os dons mediúnicos ativos, não porque era um espírito elevado com uma missão a desempenhar, mas porque era um espírito devedor e precisava se reequilibrar. A ele foram concedidas oportunidades de ressarcimento através do trabalho mediúnico, da prática da revelação, principalmente porque seus desequilíbrios eram oriundos de posicionamentos e atos contrários às leis fundamentais. Ele era um negador das verdades, errando e contribuindo para outros também errarem. Restava, portanto, saber o que acontecia e por quê, e de forma resiliente, com resignação e muita ajuda do plano espiritual, passar pelas provas da encarnação, ressarcir os débitos do passado, passar a régua, como se diz, para poder continuar sua jornada evolutiva. Vejamos o que acontecia com ele nessa vida. De longe em longe, como lenitivo, topava um desdobramento e era transportado a lugares lindos.
era o orvalho celeste amenizando a secura do clima ordinário. Era o unguento bendito esmaecendo a ferida pertinaz. Em verdade, precisava pagar as instruções recebidas e as oportunidades conferidas. Alessio, o meu guia, respondeu-me certa vez quando fiz queixa. Não precisa me dizer o que ocorre. Eu sei, e você há de sabê-lo um dia ao vir para o nosso lado. É apenas um devedor, um grande devedor, em função ressarcitiva. Cumpra com o seu dever, eis tudo. Se voltar atrás, posso garanti-lo, as trevas o farão pasto de sanhas horripilantes. Enquanto sofrer pelos outros, nós estaremos consigo e você estará em paz de consciência. Quando se furtar a isso, nós nos afastaremos e os trevosos continuarão chegando. Sabe o que é ser presa de alguns espíritos tremendamente inferiores, rebeldes, viciados? Sou então condenado a estes sofrimentos? Pergunta Camilo, ao que responde Alessio. E as glórias do porvir? Não deve discutir semelhante assunto. Trabalhe, repare que sempre vencemos. São muitos já os que vivem em paz pelo seu trabalho. Quanto mais semear, tanto mais colherá. Pense e haja com ânimo forte, que os amigos são muitos, que as alegrias são contínuas, da parte daqueles que lhe querem bem. Quem nasce para o que você nasceu e com as faculdades com que veio, não é livre. Ou conserta aqueles que se aproximam, ou sofre o desconcerto. Ninguém o livrará das influências daninhas, porque prometeu trabalhar e resgatar assim o passado delituoso. O que tem é seu, para bem e para mal, queira subir ou descer. Nós que somos amigos, contamos com a sua fortaleza e consciência dos deveres. A Terra ainda é um planeta jovem, inferior, espiritual e moralmente falando. Claro que exceções existem, mas o grosso da humanidade é de espíritos devedores, ignorantes, alguns maldosos. E por isso, ainda temos muito para aprender, nos conscientizarmos, mudarmos de comportamento e então passarmos a um outro patamar. Aos 40 anos, Camilo sofreu um acidente que o fez ficar acamado por 2 meses. Não trabalhou e nada sofreu, pois as condições não permitiam. Só viu coisas boas e bonitas. Aí pensou em descansar de seu trabalho mediúnico, ou seja, não trabalhar mais. E numa noite teve novamente uma visão, depois de 20 anos sem ter uma vidência. Durante esse período, ele apenas ouvia e sentia, lembram? Foi uma advertência, uma ajuda. Um homem alto, vermelho como a brasa, veio entrando casa dentro, bamboleante, gingando qual valentão. Eu pensei em Deus, no Cristo, nos guias, em Alessio, mas tudo em vão. Ninguém respondeu ao meu assustadiço apelo. O homem vermelho apanhou-me pela cintura, que ele conseguia abraçar porque sua mão era enorme, e fez-me gritar, estertorar. Os familiares vieram, socorreram como puderam, orando, rogando a Deus e aos guias. Então surge um espírito luminoso que ordena que o espírito monstruoso saia. Ainda era possível ver as marcas na cintura de Camilo, assim como ele manteve pensamentos alertantes acerca do que aconteceu. Obviamente, ele retornou aos trabalhos mediúnicos. Nada como uma advertência, um alerta no momento que uma dúvida nos invade a mente para recuperarmos nossa, ainda que relativa, consciência, retornarmos nossos compromissos e responsabilidades. Se bem que muitos encarnados que passam por alertas ou chamadas desse tipo resistem, ignoram, desejam
e até acreditam que possam estar acontecendo qualquer outro tipo de problemas, menos problemas espirituais. Uma pena e uma perda de tempo. Melhor se buscassem em conhecimentos os verdadeiros e os reais motivos, pois entendendo o que se passa, pode-se enfrentar melhor a realidade e assumir o que precisa ser feito. Por mais 20 anos, Camilo dedicou-se arduamente em ajudar irmãos necessitados. Já com 60, conheceu um astrólogo de bom caráter, mas que tinha verdadeiro fascínio por essa disciplina. E pedindo os dados do Camilo, como o ano de nascimento, local, hora, elaborou o seu mapa, pretendendo explicar os motivos de por que ele passava por tantos perrengues nessa encarnação. Camilo sabia que tudo era consequência de seu passado e que, para ressarcir seu karma negativo, havia assumido trabalhos espirituais antes de reencarnar. Mas a narrativa desse novo conhecido foi tão boa e conveniente que Camilo ficou pensativo e até desconfiado de seu guia Alessio, tendo ido bater à porta de um médium conhecido seu a fim de consultar-lhe. Só lembrando que karma é uma palavra grega que significa apenas histórico ou registro, podendo ser positivo ou negativo. Ao contar o que houve ao seu amigo, o médium ponderou o fato de a astrologia ser passível de muitas falhas, por ter que agir sempre no plano geral, nada podendo explicar sobre o karma individual. Como Camilo conhecia bem, fizeram uma reunião em sua casa, na qual participaram esposa e filha, que, em contato com o plano espiritual, recebeu a informação de um médico desencarnado que ele, Camilo, precisava passar por aqueles sofrimentos. Tudo era muito claro e necessário em seu caso, e que devia confiar em seu guia e principalmente na lei. Devia ele prosseguir nos trabalhos se não quisesse perder tempo e uma futura paz. Deixando o médico o corpo da jovem, veio o guia da jovem complementando o recado. Há um plano estabelecido, você bem sabe disso. Esse plano verte da autoridade de Jesus Cristo, que prometeu a revelação a todos. Antes de mais nada, cumpre ser discípulo fiel. Trabalhe e sofra, que assim há de fazer jus ao futuro brilhante que a todos aguarda. Semeou o mal, espargiu a dor, negando e ensinando a blasfemar. A dor testemunha a marca de espírito que é. Tenha paciência consigo mesmo, coloque a razão acima de tudo. É um grande devedor em serviços ressarcitivos. Alessio, então, amenizou o tom da voz, considerando: já fez muito por si mesmo. Consulte o seu íntimo, que lhe dará a resposta devida. Avante, prossiga, já venceu o pior. Aqui temos uma demonstração clara da revelação no seu papel de advertir, ilustrar e consolar. Após esse momento de esclarecimento, podemos dizer: Camilo recolhe-se e volta-se para boas leituras, pois essa é uma maneira de conectar-se vibracionalmente às faixas mais elevadas, aprofundando simultaneamente bons conhecimentos. Ele relê textos de Orfeu e Rama, dos grandes iniciados, e numa dessas leituras adormece e faz uma viagem guiada por seu pai, que o leva até planos maravilhosos, onde vê dois espíritos, duas estrelas divinamente majestosas, como ele diz, deslumbrantes a mais não se poder avaliar. Uma delas era o Divino Mestre Jesus, que diz a ele com infinita brandura: vê, tudo está em todos. Eu passei à frente o programa Redentor para que cada um realize a sua própria salvação. Não sou, porém, responsável pelas liberdades individuais. Dei-vos o exemplo e, segundo a vontade do Pai, enviei-vos
o Consolador, o Paráclito, a revelação. Vai, repara as faltas, semeando a boa semente da verdade entre os irmãos. O outro espírito era Rama, que, como o pai de Camilo o informou, também fora um grande profeta do Velho Testamento, Elias, e o precursor de Jesus, João Batista. Essa viagem que Camilo realizou, organizada e orientada por seu pai, foi como um adiantamento para que ele, tendo essa vivência, não só reforçasse suas convicções, mas também pudesse constatar as grandiosidades dos planos superiores. Não que ele já gozasse dessa sintonia ou tivesse o mesmo nível vibracional para habitar nesses planos, mas para saber de sua existência, do que nos aguarda a todos no futuro e se sentir mais encorajado e motivado a perseverar no trabalho mediúnico e nos aprendizados. Só que Camilo, como muitos de nós, sentiu-se maior do que realmente era por tudo quanto tinha vivido e pelo trabalho que vinha realizando. E ele mesmo relata esse sentimento. Seguindo a trilha da verdade simples, confesso que me julguei, no fim da vida carnal, alguma coisa melhor. Não era senilidade, fica bem entendido. É que eu tinha visto muitas coisas, na terra e no céu, inclusive Jesus Cristo. Num fraquejar de espírito, podia muito bem julgar-me um grande missionário, não podia? E quem pode julgá-lo? Qualquer um de nós, que ainda estamos reencarnados, pode cair nessa armadilha ou nesse teste. Há que se ter muito cuidado com aqueles 5 fatores que, se mal controlados, podem nos colocar em sérias dificuldades: bolso, estômago, sexo, orgulho e vaidade. Por isso vale sempre lembrar daquele trecho da oração dos apóstolos que diz: que eu não me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Como acontece com todo espírito que reencarna, Camilo desencarnou de embolia e foi para um plano espiritual envolvido por muitas orações. 2 dias após o desencarne, teve os primeiros sinais de consciência. Estava convalescendo em um leito de hospital, sentindo-se como se estivesse ainda reencarnado, ou seja, uma demonstração clara que ele não era tão evoluído assim. Quando foi informado que havia desencarnado, sentiu um choque. Quem o recebeu foi o seu guia, e foi encontrá-lo porque tinha que dizer-lhe uma série de coisas, revelando certa mágoa na inflexão da voz. Camilo, eu vim dizer de ordem superior para que se desfaça de autojuízos lisonjeiros. Ainda é um espírito devedor, apesar de ter sido fiel aos compromissos em sua maioria. Os seus últimos dias foram cheios de pensamento presunçosos. Confundiu entre a graça de uma visão exterior e a realidade do fenômeno ressonante. Por viver um pouco da glória, julgou-se de gloriosa catadúria hierárquica. Fez uma grande confusão, sem dúvida. Peço desculpa por lhe causar tamanha decepção, mas tinha que dizer-lhe. Alguém devia fazê-lo, e como o guiei espiritualmente, foi-me ordenado dizer-lhe. Camilo quis, se fosse possível, morrer de fato, de tanta vergonha, pois ele imaginou-se um semicristo. E Alessio, com uma ternura paternal, tentou consolá-lo. Não se magoe tanto, não é o primeiro, disso acontece muito. Afinal, é isso mesmo, Camilo. Aparecem casos piores. A Terra, por várias razões, aparenta ser um imenso manicômio. Há um capítulo no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, de Oswaldo Polidoro, que tem o título Para Evitar Desilusões Maiores, que vale a pena ler de vez em quando. Vale
para que a gente não se esqueça de riscos como esse que todos nós estamos sujeitos. Bom, ficaremos por aqui hoje, lembrando a todos para curtirem, compartilharem e checarem para ver se o sininho está ativo. Assim vocês receberão as notificações. No próximo e último episódio, veremos o que aconteceu com Camilo, agora de volta ao plano espiritual. E como ele continuará sua jornada de aprendizados, mas principalmente de trabalhos nos dois lados da vida. A gente se vê logo mais. Até lá.